Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Hoje pela manhã trouxemos uma reflexão baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, começando lá com as bem-aventuranças, e a primeira bem-aventurança que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Agora, nesta noite, vamos trazer uma reflexão sobre a justificação, os resultados da justificação, baseado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Eu quero ler esse texto da palavra de Deus, Romanos 5, do versículo 1 até o versículo 11. Leiamos a palavra. Diz assim: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A doutrina da justificação, que é tão clara e tão abordada na carta de Paulo aos Romanos, é uma das doutrinas, sem dúvida nenhuma, mais importante das doutrinas da salvação. Em Romanos, no capítulo 3, o apóstolo São Paulo, a partir do versículo 1, diz que: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois o texto diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24 e 25 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Em Romanos capítulo 4, então, o apóstolo São Paulo vai apresentar os dois exemplos de dois homens tão importantes da antiga aliança que alcançaram a justificação pela fé. Primeiramente, o pai da nação de Israel, Abraão, que creu em Deus e isto foi imputado por justiça. E depois ele cita a experiência do grande rei Davi, que disse: bem-aventurado o homem que alcança então a bênção do perdão, da justificação, independente de obra alguma. Agora, no capítulo 5, ele continua tratando da doutrina da justificação e apresentando então os resultados da justificação divina, a justificação que Deus nos concedeu mediante a obra redentora do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então meditemos nestes resultados
da justificação. O primeiro resultado do justificado, na vida dos justificados, é que eles têm paz, paz com Deus. Olha como o texto começa, versículo 1 de Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro resultado maravilhoso citado por Paulo aqui em Romanos 5 da justificação. Os justificados têm paz com Deus, pois foram reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus, foram aproximados de Deus pelo precioso sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. E que bênção preciosa é essa, a bênção da paz. Sabermos que estamos em paz com Deus, saber que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, o nosso Senhor da glória. A segunda bênção, o segundo resultado da justificação é que os justificados têm agora acesso à presença de Deus. Verso 2 diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Os justificados, os perdoados por Cristo Jesus, têm livre acesso à presença de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio maravilhoso, que bênção poder falar com Deus e saber que Ele nos ouve, poder chegar à presença de Deus chamando de Pai, poder dizer, Abba Pai, Pai nosso que estás nos céus. Esse Pai de graça, de misericórdia, agora temos acesso à sua presença maravilhosa pela fé em Cristo Jesus. A terceira bênção aqui, o terceiro resultado da justificação é que os justificados têm segurança em Deus. Os versículos 3 e 4 vai dizer, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não se confunde, diz o autor. Olha que bênção dos justificados, essa plena segurança em Deus. O fato da segurança é citado no versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. É um fato maravilhoso. Deus nos ajuda nos tempos de aflições. Mas o versículo 4 vai dizer também sobre o fruto dessa segurança que nós temos em Cristo Jesus. O sofrimento produz em nós a perseverança produz em nós a experiência, isto é, a firmeza de caráter, e a experiência produz em nós a esperança gloriosa em Cristo Jesus. O quarto resultado da justificação é que os justificados são habitados agora por Deus. O verso 5, após dizer aqui, ora, a esperança não se confunde, por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu gosto dessa experiência. O Espírito Santo é derramado, ele não é pingado, ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Como já tinha dito Jesus, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso dizia a respeito do Espírito Santo, que havia de receber os que crescem no seu nome precioso. Que fruto bendito, esse fruto então da justificação, essa segurança que nós temos em Cristo Jesus, sabendo então que a tribulação produz em nós a perseverança, a experiência, a esperança, e essa esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, o quarto ponto, a quarta bênção dos justificados, são eles serem agora habitados
pelo Espírito Santo. O Espírito foi derramado nos nossos corações. Nós temos a presença permanente, contínua do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele habita na vida de cada pessoa salva, de cada pessoa perdoada, justificadas por Cristo Jesus. Sem dúvida nenhuma que nós podemos dar maior liberdade do Espírito Santo nas nossas vidas, não entristecendo o Espírito, não apagando o fogo do Espírito na nossa vida, mas procurando sermos cheios diariamente, continuamente do Espírito, deixando o Espírito dominar o nosso ser. Mas todos os salvos em Cristo, todos os justificados têm o Espírito Santo habitando nos seus corações. O quinto resultado da bênção da justificação é que os justificados são preservados por Deus, são guardados por Deus. Isto está no versículo 6 até o versículo 11. A justificação do justificado está segura, há uma segurança em Cristo Jesus, o Senhor da glória. É pela obra passada, primeiramente de Cristo na cruz, como diz o versículo 6. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele morreu a seu tempo, quando nós éramos fracos, dominados pelo pecado. Ele morreu, e ele não morreu pelos justos, ele não morreu pelos perfeitos, ele morreu pelos ímpios, ele morreu por todos. Que graça, que bênção maravilhosa. Mas pela essa obra passada de Cristo na cruz, agora nós temos esta bênção daquilo que ele fez. Cristo morreu por nós. Mas no versículo 7 e na parte A do versículo 8 diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo justo alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é uma obra maravilhosa de Cristo Jesus, o que ele fez no passado por nós, o que ele faz hoje pelas nossas vidas em Cristo Jesus. E por último, nós temos essa obra presente de Cristo agora à direita de Deus. Não só o que ele fez por nós na cruz do Calvário, mas os versículos 9 até 11 diz logo, olha a expressão, logo muito mais agora, sendo justificados, isso é, justificado pelo sangue de Jesus, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, depravados, então agora sendo muito mais agora justificados pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, nós fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, diz o apóstolo, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos, e salvos pela sua vida. E ele vai terminar esse texto dizendo, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quantas bênçãos enumeradas por Paulo nesse belíssimo texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Os resultados, então, desta bênção da justificação. Os justificados têm paz com Deus. O justificado tem acesso garantido à presença de Deus. Os justificados têm segurança em Deus. Os justificados são habitados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e os justificados são preservados por Deus. Quando nós éramos ímpios, pecadores, ele morreu por nós. Muito mais agora, que já fomos perdoados, justificados, nós somos salvos pela sua vida. Aquele que morreu por nós, mas que ressuscitou e agora está à direita de Deus Pai, e intercede por nós. Então a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Recebemos tudo isto mediante a fé em Cristo Jesus,
na obra redentora que Cristo realizou na cruz do Calvário e na sua ressurreição gloriosa para nos declarar justificados e perdoados diante de Deus, o nosso Pai. Então são motivos para nós alegrarmos, não apenas porque nós alcançamos agora a paz, mas nos alegramos na esperança da glória de Deus. Mas nos alegramos não apenas na esperança da glória de Deus, nos alegramos nas próprias lutas, nas próprias tribulações, porque sabemos que elas produzem em nós a perseverança, a experiência, a esperança, e essa esperança não se confunde, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo, e nos gloriamos pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda ímpios, pecadores, e nos gloriamos porque Ele ressuscitou e Ele intercede por nós. Se quando éramos perdidos pecadores, Cristo morreu por nós, muito mais agora, sendo então justificados pelo seu sangue, nós somos salvos pela sua vida. Estamos seguros na mão do bom pastor. Aquele que diz: eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Eu tenho poder e autoridade de dar a minha vida e reavê-la novamente, porque esta missão eu recebi do meu Pai. Ele deu a sua vida por nós, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo e Ele está conosco aqui, através do Espírito Santo que Ele enviou para habitar nos nossos corações. Mas sabemos que breve todos nós estaremos na sua presença, naquele grande dia quando Ele voltar. E aqueles que morreram em Cristo, então ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados, e todos nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, para estarmos para sempre com o Senhor. Paulo termina esse texto dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E que consolo essas palavras trazem ao nosso coração. Saber que essa esperança que não se confunde e que é derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo traz plena segurança, garantia para todos nós. Querido irmão, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz, porque você já foi justificado e você tem paz com Deus. Que Deus te dê uma semana de comunhão com o Senhor, porque você tem livre acesso à presença do Pai. Que Deus te dê uma semana de bênção, porque você pode se gloriar e se alegrar nas próprias tribulações pelos resultados que elas operam nas nossas vidas, a perseverança, a experiência, a perseverança, a paciência e a esperança maravilhosa nesse Deus glorioso. Que você possa se alegrar, saber que você está seguro em Cristo, porque quando você era pecador perdido, Cristo morreu por você e por mim. Mas não apenas isso, Ele ressuscitou e Ele está vivo para nos sustentar com a sua graça, com a sua presença maravilhosa. Nada pode nos separar deste amor maravilhoso. E o verso 8 disse de maneira tão linda: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Depois no versículo 9 ele diz: logo muito mais agora, sendo então justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira, guardados pelo Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pelas bênçãos da justificação, pelos resultados maravilhosos desta justificação. Louvemos a Deus em oração. Pai querido, Pai amado, Pai glorioso, Pai bendito, nós bendizemos o teu santo nome, pelas bênçãos preciosas que alcançamos através da justificação, pela fé no teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos também te louvar pelos resultados desta justificação, pela paz que nós temos agora no Senhor, porque já fomos reconciliados
mediante a morte de Jesus Cristo. Nós queremos te louvar também, ó Deus, pelo livre acesso que nós temos à tua presença. Nós bendizemos o teu nome, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, para aqueles que são chamados segundo o teu propósito maravilhoso. As próprias tribulações, sabendo que elas produzem em nós a perseverança produz a experiência a esperança, porque Deus, o Senhor, derrama do teu grande amor nos nossos corações, pelo Espírito Santo. Te louvamos, ó Pai, porque quando nós estávamos perdidos, o Senhor deu o seu Filho para morrer pelos ímpios, pelos pecadores. Te louvamos, Senhor, porque agora que nós já fomos perdoados, justificados, nós somos salvos mediante a vida do teu Filho, que o Senhor ressuscitou e ele vive em nós pelo poder do seu Espírito. Pai, aceita a nossa gratidão e abençoa, meu Deus, os meus irmãos em Cristo Jesus. Abençoe todos aqueles que tiveram oportunidade de, ó Deus, de ouvir esta mensagem, que o Espírito Santo possa, ó Deus, produzir no coração de cada um esta paz, esta alegria, essa certeza, esta convicção espiritual, Pai. Abençoe o teu povo, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e te dê uma semana de muita alegria, de muita paz no Senhor Jesus Cristo. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com você agora e para sempre. Amém.